Eu, Cadu, desci aqui no Escola Paramédio FAQ de número 17. 5 perguntas selecionadas, retiradas do grupo do Facebook, mais uma bônus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Francisca Miguel de Arcanjo pergunta: sempre que vou à igreja, vou bem e chego em casa doente, com muita fraqueza, mas a igreja pertence a uma doutrina espiritual. Às vezes não entendo mais nada, fico muito confusa se deixo de ir ou não. Mas eu adoro a igreja. Podem me ajudar a entender? O problema, Francisca, né? O problema, Francisca, não é a igreja, não é a egrégora espiritual, né? O problema são as pessoas. Que muitas das vezes, quando a gente vai nesses templos, a gente vai com nossos problemas pessoais. Então a gente leva aquela carga energética de perturbações do corpo. Então aquela ali se expande para o ambiente. Provavelmente você deve ser médium, desculpe falar, esponja. Então você sente a vibração eletromagnética dos companheiros, das pessoas que participam ali da igreja. Porque a igreja, sim, ela tem uma proteção espiritual. Ela tem os espíritos que trabalham nesse tipo de campo. Mas tem o problema da mente das pessoas, que não estão focadas ali no que se é dito ali no local. Mas continua indo sim. Tenta focar em você, não foca o externo, foca o interno, porque o externo está te atrapalhando, né? Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Letícia Kaline pergunta: alguém sabe o que significa ver horas iguais durante vários dias e várias vezes por dia? Sei que é um sinal do universo, mas não achei uma pesquisa concreta sobre isso. Cada site fala uma coisa diferente. O problema são os sites, né? Tem que saber essa fonte aí. A grande questão, Letícia, é saber o porquê das coisas. Pra quê, né? Quando essa sincronicidade acontece, eu acordo sempre, sei lá, às 5h55 da manhã. Quando você se depara com essas horas repetidas, é um despertar da consciência através de uma fonte exterior. Alguém te impulsiona para que naquele exato momento você tenha um despertar. Por quê? Nesse momento você teve um despertar. Porque você focou naquele horário. Toda vez que você foca, há um insight, há digamos assim, alguém te catuca, ó, você tem que ver isso, ó, você tem que ver aquilo. Então, quando você pensa nessas horas iguais, naquele momento que você pensa nas horas iguais, é um momento para parar, esquecer um pouco da matéria, esquecer um pouco da vida aqui na Terra, para tentar espiritualizar-se, pensar um pouco mais nas suas energias, no seu eu interior, na coisa mais fluídica. Então, essas horas, elas sempre são marcadas pela sincronicidade desses acontecimentos. E as pessoas não entendem, levam pro lado místico, levam pro lado assim, folclórico. Mas pra mim, opinião minha, se eu acordar sempre no mesmo horário, ou ver as horas iguais, naquele momento alguém tá tentando me acessar. Alguém tá me... Carlos, olha alguma coisa. Carlos, veja isso. Não exatamente a hora, mas para perceber alguma coisa no ambiente, ou então alguma coisa que tá acontecendo ali com alguém, ou provavelmente vai acontecer comigo, para eu ficar ligado, para eu não ficar não assim tão não lúcido, para eu abrir minha lucidez naquele momento. Então, espero que eu tenha te ajudado com essa questão. Muita luz e paz para você. Ícaro Angel pergunta: sou espírita e kardecista. Por que os irmãos de religiões de matrizes africanas ou afro-brasileiras também se identificam como espíritas, sendo que o termo surgiu com Allan Kardec no Livro dos Espíritos? Está correto, o termo surgiu com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Ícaro, essa confusão acontece muito, mas ela é normal. Falta de conhecimento, né? Porque é um fato histórico. Na época da ditadura, né, em 1960 até mais ou menos 1984, o Brasil tinha muita repressão. Inclusive, essas religiões de matrizes africanas, né, o candomblé e matrizes... Como é que é o nome da outra aí? Matrizes africanas e afro-brasileiras. Afro-brasileiras é a Umbanda, nasceu aqui no Brasil. Africanas é o candomblé, que veio dos rituais africanos. Então, a ditadura repreendia essas religiões. E eles não podiam atuar. Eles não podiam abrir centros e praticar, né, seus rituais. O que eles fizeram para poder enganar a censura? Eles colocavam na porta
assim, em cima, o nome Centro Espírita, porque o Centro Espírita e a igreja protestante e a igreja católica eram liberadas. Mas os centros de Umbanda e Candomblé não, porque eles podiam fazer rituais que poderiam atingir lá o pessoal lá não gosto muito de falar, né, os militares. Aí usava Centro Espírita, né, kardecista, São João Tomé de Aquino, pegava um santo católico. Centro Espírita, São Cristóvão. Então o censor olhava aquilo ali e passava direto, mas ali os rituais que aconteciam ali eram rituais afro-brasileiros, né, e africanos. Era uma forma de ludibriar a quem te impedia de fazer as coisas acontecerem. Então simplesmente ficou, né? Então quando você olhava assim, Centro Espírita, aí pensava logo, Centro Espírita é uma coisa de magia, é uma coisa de rituais, é uma coisa de tambor, aquela coisa toda que essas matrizes praticam, né? E ficou. O Carl Jung, né, um grande psicólogo, discípulo de Freud, ele estudou um negócio chamado inconsciente coletivo. É quando alguma coisa cai na falácia popular e fica pra sempre, pra tirar é difícil pra caramba. É tipo não comer, não chupar manga e tomar leite, né? Depois eu conto essa história, chupar manga e tomar leite. Fica aí e acabou, aquilo é ordem geral, aquilo ali vai ficar pra sempre. Então quando você vê Centro Espírita, você se liga já aos rituais africanos afro-brasileiros. Porque ficou no inconsciente coletivo das pessoas que aquilo ali é de matriz africana, né? E ficou. Agora até explicar o que aconteceu. Você teve que usar o termo kardecismo para diferenciar desses rituais. Então, não, eu sou de mesa branca, né? Porque para diferenciar a mesa branca dos rituais africanos. Não vou cair nessa polêmica, né? Eu sou espírita de mesa, outro espírita é de outra coisa. Então, olha a confusão. Então, ficou no inconsciente coletivo, né? Não vou me prolongar mais, porque esse assunto é fantástico. Obrigado pela pergunta. Muita luz e paz para você. Jani Delapre pergunta: tenho 2 filhos autistas, um de 13 e um de 4 anos. Gostaria de saber o que a doutrina espírita fala sobre o autismo. O que a doutrina espírita fala? Então vamos lá, doutrina espírita, né? Eu tenho um vídeo muito interessante do Divaldo no YouTube falando sobre isso. Depois eu posso até colocar nos comentários ali na descrição do vídeo esse link. O autista, ele nasce assim porque ele destruiu alguma parte do cérebro que tem as cognições. Então ele ficou meio que alienado para o mundo. Então é duro falar isso, né? Mas o autista ele é um ex-suicida. Muitas das vezes nem sempre, né? Mas ele é um ex-suicida. Então a sua parte mental está totalmente destruída. Ele está fora da realidade. O seu corpo espiritual, mental, não se conecta mais com esse mundo. Então, segundo os espíritos, os pais foram parceiros, tiveram participação naquele ato. Por exemplo, uma pessoa amava muito outra, e tinha historinha de Romeu e Julieta, impediram esse encontro. Então esse rapaz, pela desilusão, ele dá um tiro na cabeça. Então ele destrói todas as conexões, né, mentais, né, neurais, inclusive no corpo espiritual. Aí quando renasce dessa forma, muito interiorizado, ainda pensando naquela problemática, mas inconscientemente. Ele leva uma encarnação praticamente fora da cerne normal de um ser humano, sem concentração, sem visualização olho a olho. Alguns até, porque autismo tem grau, né? Alguns têm um grau menor. Esse que tem grau menor já vem passando por encarnações com essa recuperação mental e vai diminuindo o grau. Agora aquele que tem um grau maior, ele ainda está na primeira recuperação ainda desse ato insano. Ele precisa de muita oração e os pais precisam entender isso. Fica mais fácil buscar as causas lá no fundo espiritual. Senão não vai entender nada, vai botar culpa em Deus, né? Aquela coisa toda. Mas a cerne mesmo, na raiz do negócio, foi um ato bastante inconsequente do passado, né? E a família que recebe esse companheiro, esse irmão, tem uma participação gravíssima nisso. E não entende.
Mas hoje o mundo está mudando, as escolas estão mudando, já tem escola para autista, né? É uma prática de interiorização da criança. A criança está naquele mundinho ali, e está naquele mundinho ainda. A problemática foi tão grande, a desilusão foi tão grande, que o ato foi avassalador. É isso. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você e para os seus filhos. Daniele Barbosa pergunta: o que seria mediunidade? Eu escuto pessoas que não sei quem são e conhecidas, porém creio que sejam obsessores. Quando converso com alguém, parece como se fosse naturalmente. E se essa pessoa sorrir, eu consigo ver o sorriso dela. Meio que não real, porém não sei explicar. É como se eu sentisse. Porém, ao falar por mensagem, não vejo a mesma afinidade como em pensamento. Por que será? Obrigada por quem puder ajudar, pois já tenho isso há mais ou menos 13 anos. Mediunidade né, tal, você consegue ouvir as pessoas, sabe, de discernir entre uma pessoa encarnada e uma desencarnada. Desencarnada você acha que é obsessor. Depende do conteúdo que a pessoa está falando. Que o obsessor ele pode ser sutil, como ele pode ser meio agressivo. Pode ser um vampiro que está roubando ali tua energia. Ou sutil que pode te levar a uma fascinação. Agora essa coisa de sentir, se você não tem a pessoa ali presencial, aí é mais telepático. Você recebeu a energia dela através da mensagem e você absorve no corpo. E o corpo vai te dar uma reação, vai te dar uma emoção, que toda reação é uma emoção. E você vai saber entender se a pessoa está falando uma coisa verdadeira ou se é uma coisa mentirosa, vou dizer assim. O sentimento não é real. Então você tem algumas mediunidades aí. Então procura ler sobre mediunidade, procura mais ficar no grupo, ouvindo lá, vendo as postagens. Procura ler o livro dos espíritos, o livro dos médios, para conhecer mais sobre o fenômeno. Espero ter ajudado e muita luz e paz para você. Pergunta bônus de Débora Bernardes de Castro. Sinto muitos arrepios e, dependendo do assunto, sinto mais arrepios no rosto, cabeça e corpo. Eu sinto gelo e até paralisia no rosto, dependendo também do assunto. Tipo, se a pessoa fala que eu fiz alguma coisa e eu não fiz nada. Quando estou perto das pessoas, também sinto arrepios. Bom, como é o nome dela aí? Débora. Débora, é o seguinte, nosso corpo é energia. Nosso corpo tem magnetismo. Ele atrai energia, como também expande energia. Então, esses arrepios podem ser as energias que fluem no ambiente, como também pode ser energia emitida por pessoas que estão próximas a você. As que fluem são pensamentos, né, que flutuam aí no fluido cósmico universal, que ficam todo o tempo aí vibrando, e você absorve. Muito provável, pode estudar aí, que você seja uma pessoa empata. Empata é aquela pessoa que absorve tudo, sem filtro. Se perturba muito porque não sabe o que está acontecendo no corpo dela. Então, quando você diz aí que você sente as pessoas, você está captando, né, vibratoriamente o que a pessoa está pensando. Se for uma coisa ruim, isso vai te perturbar. Se for uma coisa boa, você vai sentir relaxamento, tranquilidade. Tem muita gente que tem uma aura boa, você chega perto dela, dá vontade até de vampirizar. Você chega perto dela, você sente aqueles arrepios bons, aquela sensação de bem-estar. Agora tem aquelas pessoas assim nefastas, né, que estão sempre odiando, estão sempre fazendo mal. Quando você chega perto dela, às vezes você nem conhece, você já sente um mal-estar, já sente uma coisa ruim. Ah, essa pessoa não me agradou. Isso é o quê? Característica de uma pessoa empata. Então, arrepio é muito normal, porque arrepio mostra que você tem uma aura, que você tem um corpo fluídico, um corpo espiritual, que está condensado dentro do seu corpo material, que capta, uma antena, né? Capta essas energias que vibram em torno de ti. Então, espero ter ajudado. Pesquisa aí na internet algumas fontes sobre pessoa empata. O empata, ele sofre muito quando ele não sabe o que é empata. Porque a palavra empata vem de empatia. Então ele tem empatia às sensações, né, às vibrações do ambiente. Muito obrigado por ter participado, pela pergunta, e muita luz e paz para você. Chegamos a mais um final aqui no Escola Paramédio no YouTube, FAQ de número 17. Espero que estejam gostando. Venho deixar aqui um recadinho para as pessoas que queiram orações, que queiram uma energia boa dos espíritos. Como todos sabem,
eu participo de um centro aqui em São Gonçalo e toda semana a gente vai lá e deixa o nome das pessoas nesses papeizinhos aqui que eu comprei o bloco, vai dar nome pra caramba, e coloca lá numa caixinha para que os espíritos vejam os nomes, sintonizem, até no momento mesmo que eu estou escrevendo eles já estão sintonizando. E durante o período de tratamento eles vão nas casas das pessoas para fazerem o trabalho espiritual. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado pelas pessoas que participaram com as perguntas. E até o próximo FAQ Escola para Médios no Facebook. Procura lá Escola para Médios Facebook e aqui no YouTube. Muita paz e luz para todos. Forte abraço.